O que uma mulher deve fazer em casos de agressão? Qual caminho ela deve seguir para garantir seus direitos? Hoje vamos falar das delegacias de atendimento à mulher. GovCast RJ. Está começando mais um GovCast RJ. E aí, Sueli, tudo bem? E aí, André, tudo bem? O assunto de hoje são as DEANs e quem está aqui com a gente para falar sobre ele é a delegada Tatiana Queiroz. Tudo bem, delegada? Tudo ótimo. Delegada, para começar, o que são as DEANs? Conta um pouquinho pra gente. As DEANs são delegacias de atendimento à mulher. No Rio de Janeiro nós temos 14 DEANs, mas também nós temos NIANs, são núcleos integrados de atendimento à mulher. Esses núcleos ficam no interior, eles são um setor especializado em atendimento à mulher dentro das delegacias distritais. Temos 6 NIANs. Então, além das DEANs, nós temos os NIANs. E o atendimento em algumas outras delegacias. Temos salas de acolhimento, nós temos alguns equipamentos que fazem esse acolhimento especializado. Maravilha. Então, a tendência é expandir esse acolhimento para o estado inteiro. E no caso dos municípios que não têm as DEANs, a mulher que sofre uma agressão, ela pode procurar uma outra delegacia? Como é que funciona? Uma mulher que sofre violência, ela pode procurar qualquer DEAN. A gente fala que é a delegacia do bairro, a delegacia do município. Ela pode entrar nessa delegacia e registrar um crime. Onde tem DEAN, ela tem opção. Né? Porque hoje a DEAN ela é concorrente com as outras unidades. Então, uma pessoa que esteja na Zona Sul, ela pode fazer um RO na Zona Sul ou pode procurar a DEAN Centro, que tem atribuição para investigar os crimes que ocorrem na Zona Sul. E o policial que trabalha nas DEANs, ele tem um treinamento especial para isso? Para esse tipo de denúncia? Hoje, todos os policiais civis são preparados, são sensibilizados para o atendimento à violência contra a mulher. Também violência contra criança, adolescente, pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, hoje o policial ele já sai da academia preparado para esse atendimento, sensibilizado para esse atendimento humanizado. Né? A gente vem preparando a Polícia Civil ao longo do tempo e hoje a academia já é uma cadeira obrigatória para que ele se forme policial. Então, essa também foi uma evolução da Polícia Civil e, infelizmente, as faculdades, né, de Direito, a matéria de violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, é uma matéria eletiva, né? Uma matéria Tinha que ser obrigatória. Que tinha que ser obrigatória. Com certeza. Mas nossos policiais já saem com essa matéria que é o enfrentamento à violência. E qual que é o passo a passo para a mulher procurar os seus direitos em casos de uma agressão? Hoje, nós temos muitas possibilidades dessa mulher poder denunciar, né? No caso, noticiar o crime, né? No caso de ações penais públicas, a notícia crime, das privadas, uma queixa-crime, né? Mas todos falam queixa, denúncia, então a gente utiliza muito essa nomenclatura. Hoje a gente tem as delegacias de polícia que ficam abertas 24 horas. Lembrando que as nossas DEANs, independente, as nossas delegacias de mulheres, né? Independente da legislação federal, já funcionavam 24 horas desde a sua implantação. Então, uma delegacia que foi inaugurada em 1986 já tinha esse trabalho de 24 horas, né, aberta. Nós temos hoje o RO online, através do site da Polícia Civil, você pode ter acesso ao RO. Então, você facilita registra, muito, né? Às vezes a vítima está ali vulnerável, não quer ir presencialmente, consegue fazer ali pelo celular mesmo. Exatamente. Você tem o site da Polícia Civil, você tem o aplicativo Rede Mulher, que hoje você tem o RO online nesse aplicativo, Guardiões, você tem o aplicativo também Maria da Penha Virtual, que é do Tribunal de Justiça, que você pode solicitar diretamente as medidas protetivas. Legal. E o principal, né, Suelen, é você ter uma rede próxima, não só uma rede estatal, municipal, mas uma rede de amigos e parentes que te deem apoio para esse momento. Com certeza. Né? Então, às vezes você conta para uma amiga, você conta para uma mãe, né? E essas pessoas, às vezes, não dão apoio a essa mulher. Então, além do Estado... Ou às vezes ainda apoia para ela
para que ela fique com o agressor, né? Não, ele devia estar nervoso, algo do tipo, e não, é inegociável esse tipo de agressão. Exatamente. Então, as pessoas que estão ao redor dessa mulher, elas têm que ficar atentas também aos sinais que essa mulher vai dar. Eu ia perguntar exatamente isso. Que sinais que ela deve ficar atenta? Sim. Às vezes a pessoa não foi agredida ainda, mas corre o sério risco. Sim, hoje a gente tem um aumento considerável da violência psicológica, justamente porque as mulheres hoje sabem o que está acontecendo, né, e vão procurar a delegacia antes da agressão física. Lembrando que a agressão física pode ter uma agressão psicológica, uma agressão moral, né? Uma violência moral, uma violência sexual. Então, existem vários sinais. Primeiro, o comportamento daquela mulher vai modificando, às vezes ela vai se retraindo, às vezes ela se afasta das pessoas. Então, às vezes ela não fala tanto no telefone. Esse homem, às vezes, cerceia a liberdade dela. Rede social, não pode acessar, não pode usar determinadas roupas. Então, são esses sinais sutis, mas que são muito importantes. Às vezes a rede social é aquele perfil dos dois juntos. Às vezes faz o perfil do casal, mas só ele que vê. Só ele que tem acesso. Isso aí a gente não estou dizendo que todos são. Caso a caso a gente tem que analisar, né? Mas a gente tem que ficar atento, todos nós, eu tô falando que eu já vi mesmo. Até era o casal, né? E o cara que mexia na rede. Certeza. Só ele mexia. Aí depois acabou que ele teve um problema com a justiça. Sim, tem agora também a violência econômica, né? A violência patrimonial, que é essa questão de, por exemplo, conta corrente, que só ele administra aquela conta, aquele dinheiro, não passa o dinheiro que de repente ela ganha com os proventos dela, né, do trabalho. E aí a gente vê várias atrizes, várias famosas que hoje estão relatando esse tipo de violência e que antigamente não era nem falado, né? Verdade. E dentre outros tipos, né? Hoje tem a violência obstétrica, que ainda está em fase de a gente está estudando muito sobre isso, para a gente começar a trabalhar com esse tipo de violência. Fora que hoje, o que eu acho mais importante, né? Que eu vou até entrar nesse assunto, que o descumprimento de medida protetiva é um tipo de violência psicológica. Com certeza. Então, as mulheres têm que ficar atentas a isso também. Delegada, você falou de rede de apoio. O André perguntou quais são os sinais para a mulher perceber, mas qual o sinal para quem está de fora perceber que aquela amiga, aquela prima, aquela mulher está sofrendo algum tipo de violência, assim? Às vezes os sinais são muito sutis, as pessoas não percebem, né? Mas o próprio comportamento da vítima vai modificando. O homem começa com frases, assim, brincadeiras dentro de casa e depois passa para fora da casa e aí acaba expondo aquela mulher, né? No trabalho, em casa. Então, o importante é que todas as pessoas estejam abertas a essa conversa quando a mulher chegar para falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente se depara assim, com uma vizinha que incita a mulher a falar, né? Não, vai, denuncia. Agora, quando a mulher precisa dela para testemunhar, ela fica com medo. Ela recua, fica com medo ou fala que não quer se envolver. Então... Deu apoio em parte, deu apoio, né? E não prosseguiu, né? Não encorajou, não prosseguiu para que aquela mulher realmente fosse à delegacia, né? E prestar declarações. Agora, só a mulher pode ir na delegacia falar que está sofrendo uma agressão, ou se eu presencio essa agressão, eu posso denunciar também? Qualquer pessoa pode denunciar uma agressão física. Que fique consignado aqui no programa que nós temos vários tipos de violência. Por exemplo, a violência moral, que está aí dentro, tá? Injúria, difamação, calúnia. Esses crimes, por exemplo, eu preciso só da mulher, né? Só ela pode fazer esse registro de ocorrência. A ameaça, a mesma coisa. O crime de stalking é a mesma coisa, né? Nós já falamos sobre isso. Então, porque são ações que a gente precisa da representação daquela mulher. Mas basta ela ir na delegacia,
falar o seguinte, eu quero representar contra ele. E aí o Ministério Público prossegue com aquilo. No caso de lesão corporal, tentativa de feminicídio, qualquer pessoa pode denunciar. E aí a mulher é chamada depois, e aí é ouvida, e aí solicita as medidas protetivas. Bem, existe a diferença entre fazer o RO, denunciar aquilo, e solicitar medidas protetivas. Isso só a vítima pode solicitar. Ninguém mais. Então, eu tenho um RO de lesão corporal. Eu tenho que chamar a vítima para ela ir lá falar que quer medidas. E quais as medidas que ela quer. Vocês dão as opções e ela escolhe ali o que ela acha que cabe mais na realidade dela. Isso. Perfeito. Então, quais as medidas que mais vão atender ela naquele momento. E quais são as medidas que mais se encaixam nesses casos, geralmente? Bem, se a vítima mora com o autor, o afastamento do lar, a não aproximação daquele autor no caso de alguns casos, né? Alguns casos que o autor mora em outra residência, mas toda hora vai na casa dela. É uma medida protetiva que é importantíssima, que as mulheres não podem deixar de falar na delegacia, se aquele homem tem arma de fogo, se ele já utilizou arma branca. Por quê? Porque tem a medida protetiva de apreensão daquela arma de fogo, né? A gente representa pela busca e apreensão daquela arma. Então, é importante, mesmo que ela desconfie que ele tem, né? Não tenho certeza. E hoje, assim, a gente tem essa questão que algumas mulheres são vítimas de autores que participam de organizações criminosas e elas ficam com medo de denunciar também, mas existe a rede que pode ajudar. Né? A gente tem sempre que lembrar disso, né? Agora, delegada, qual que é a importância dos exames periciais e que recomendações a senhora daria para as vítimas, possíveis vítimas? Vamos lá. Dentro, né, dos crimes contra as mulheres, a gente tem vários exames periciais. É importante falar também que algumas mulheres não conseguem ir ao IML, né, ao Instituto Médico Legal, para realizar esse exame. Só que se ela foi antes no hospital, aquele boletim de atendimento médico, ele serve como uma base para o perito fazer um exame de corpo de delito indireto. Nesse caso, a gente tem a materialidade do crime de lesão corporal. Então, é muito importante que a mulher vá ao hospital primeiro e depois vá à delegacia e acoste esse boletim, né? Não só o boletim, como o prontuário, se necessário. E elas têm que pedir no hospital algum tipo de documentação? Como é que funciona isso? Ou o mulheres, hospital encaminha? As mulheres têm direito de pedir. Tá? Elas têm direito de pedir. Agora, a fotografia, ela não serve para o exame de corpo de delito indireto. Entendi. Mas é importante a fotografia, num procedimento, serve como prova documental e não como prova pericial. Tem uma outra prova também, que não é uma prova pericial, mas é interessante. Prints das conversas, né? É uma prova documental. Ameaça, injúrias. O print é eterno, né? Stalking também, a pessoa ficar perseguindo, ligando. Isso. Acontece alguns casos, por exemplo, de ataque por rede social e a gente acaba denunciando aquela página para a plataforma. E a plataforma derruba aquele perfil. Então, a gente fica sem conseguir acesso para aquelas provas. Para localizar quem é o dono do perfil. Isso. Então, o importante é que a gente leve qualquer DEAN, tá? Porque as DEANs, nós temos essa parceria com a DRCI, dos crimes virtuais. Hoje a gente tem, nós fizemos capacitações e um curso com a Meta Plataformas para a gente entender como isso funciona. Então, hoje as delegadas e os policiais são habilitados para continuar essa investigação. Não precisa efetivamente ser na DRCI. Então, as DEANs têm essa... Conseguem fazer isso. Tem muito crime de stalking relacionado à violência doméstica, né? Bastante. A violência contra a mulher, assim. Bastante. Porque era uma contravenção penal, né? De perturbação
acho que a perturbação do sossego, ainda existe, né, essa contravenção, mas o crime de stalking passou a ser crime no Código Penal. Não deixa de ser uma violência psicológica que a pessoa faz ali através de uma rede social, Também. do WhatsApp. Também. Aí, voltando aos exames periciais, você tem o exame de conjunção carnal, no caso de estupro. No caso de estupro de vulnerável, é importantíssimo, além desse exame, a palavra daquela criança, a palavra daquele adolescente, daquela, né? Porque hoje, meninos e meninas podem sofrer o crime de estupro. Antigamente eram só mulheres, né? Então, é muito importante a palavra da vítima. Esse exame normalmente é realizado numa sala especial. A gente tem em alguns IMLs as salas lilás, onde você tem uma assistência e onde você tem uma perita, né? Mulher. Uma perita mulher. Então, a gente está avançando também no que tange a perícia técnica para em todos os IMLs termos esses equipamentos. Agora, hoje existe um programa chamado Antes que Aconteça, para evitar crime de feminicídio. Pode explicar melhor como é que funciona esse programa? O programa Antes que Aconteça, ele vem da Câmara Federal, para o Rio de Janeiro e para mais um outro estado. É o fomento em atividades, né, investindo no estado do Rio de Janeiro, para que toda essa rede tenha um fluxo, vamos dizer assim, interligado de dados, informações e encaminhamentos, para que aquela mulher que chegue, por exemplo, na saúde, ela seja encaminhada imediatamente para a delegacia e a rede de saúde comunique à delegacia aquele fato. Então, hoje a gente tem a saúde, a Secretaria da Mulher, a Polícia Civil, Polícia Militar, as patrulhas locais, né, no caso do município. Então, todas com a informação que aquela mulher esteve em algum lugar da rede. Legal. Então, a mulher, ela tem toda a rede ligada, né? E todas nós sabendo o que está acontecendo. E é exatamente antes que aconteça, né? É o que você falou. O feminicídio, ele não começa no feminicídio. Muitas vezes ele começa muito antes, né? Então, tendo todo esse preparo, toda essa estrutura interligada, você consegue ter muito melhor esses dados e evitar que, de fato, aconteça o pior. E a criação do Observatório do Crime de Feminicídio, o decreto, né? O governador assinou o decreto, acho que tem umas 2 semanas, que seria à disposição desses dados das secretarias para esse observatório, para criar um grande painel para a gente entender aonde a gente pode atacar para minimizar esse efeito. Eu coloco aqui, a delegacia e o hospital são os únicos equipamentos que ficam abertos 24 horas. Né? A Polícia Civil e a rede de saúde, né, tem plantões 24 horas. Então, a mulher entra por uma daquelas 2 portas. Né? E fato que a mulher sempre entra primeiro na Polícia Civil, né? Mas, em determinados crimes, cito o estupro, ela vai primeiro no hospital. E, às vezes, perde a coragem depois de ir no hospital, né? De ir à delegacia. Então, tendo essa integração entre os órgãos, vocês conseguem ter esses dados. Sim, sim. Perfeitamente. A criação de manuais, a criação desse procedimento rígido, né? Para a gente seguir, e todas nós agora sabemos o que cada uma faz. Né? Eu não preciso ligar para o hospital, não. O que está acontecendo? Quer dizer, eu já sei que essa mulher já está indo para lá, né? Para a delegacia ou para qualquer outro espaço que atenda a ela, né? Agora, delegada, para a gente finalizar, nos casos das mulheres que sofrem algum tipo de agressão e ainda não denunciaram, você poderia deixar um recado para essas mulheres que estão te assistindo? Deixo. Que a gente sempre atrela a denúncia a uma delegacia de polícia. Né? Eu vou denunciar ele. Não, vai numa delegacia. A denúncia pode ser feita em qualquer lugar. Né? A denúncia hoje você pode falar com uma amiga, você pode ir num centro integrado de atendimento à mulher, você pode ir na Defensoria Pública, no Ministério Público, Tribunal de Justiça, independente da delegacia, né? Lá na delegacia, ela vai ter
os encaminhamentos, a gente vai instaurar um procedimento, né, um inquérito policial, a gente vai apurar o crime que aquele homem está cometendo. Mas muitas mulheres ainda não estão preparadas para esse processo penal, né? Então, a gente tem outras saídas para ela. Mas o processo penal é importante. Por quê? Porque a gente tem a garantia ali das medidas protetivas. As medidas protetivas, elas, quando são solicitadas, elas são a garantia da vida daquela mulher. Às vezes a mulher chega e não solicita, e logo depois ela sofre uma tentativa de feminicídio ou é vítima do feminicídio. A mulher solicita a medida. A medida protetiva é deferida, ela já está protegida pelo Estado daquele agressor. Só que a cientificação dele é muito importante, porque a partir do momento que ele é cientificado, ele incorre no crime de descumprimento de medida protetiva, que é passível de prisão em flagrante. Aí a delegada pode prendê-lo em flagrante. Todas as vezes que ele descumpre a medida, ela pode fazer um RO, um registro de ocorrência. E fora que com a ciência do autor, né, com o deferimento da medida protetiva, a Patrulha Maria da Penha também fica de olho naquela mulher. Então, no caso de aproximação daquele autor, da assistência daquela mulher caso ela precise. Então, por isso a solicitação é muito importante. E o acompanhamento, porque a medida dela pode ser deferida ou indeferida. O juiz pode dizer sim, você está protegida aqui, ou não, precisamos de mais provas, e ela entender que ela está protegida ou não, e prosseguir com a ação. É muito importante. Nós fizemos um levantamento desde janeiro de 2024, né? Nós tivemos no Rio de Janeiro todo quase 1.900 descumprimentos de medida protetiva no estado todo. Só nas DEANs a gente tem mais de 840 medidas protetivas descumpridas, ROs. As delegadas representam por essa prisão e nós tivemos quase sempre, eu vou dizer até a data de hoje, foram 100 prisões de descumprimento. Então, para vocês verem a importância dessa denúncia, desse acionamento do descumprimento. Porque a delegada representa pela prisão e ele é levado ao cárcere. Porque muitos homens não acreditam na punição da Lei Maria da Penha. Então, aquele autor assinava um termo circunstanciado e saía. Aí, na audiência, ele pagava 3 cestas básicas, 5 uma, e ficava por isso mesmo. Aí, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque a ação dependia da vítima, agora não mais. E muitos autores ainda acham que vão na delegacia, assinam o termo e vão embora. Não, hoje é cana, hoje ele é preso. Ainda bem, né? E as mulheres têm que acreditar nessa punição desses homens. E não podem ficar com medo. Com certeza. Né? E que fique aqui registrado, porque a gente fala muito quais sinais que a mulher deve observar. A gente fala muito para as mulheres, mas que a gente fale para os homens também. Com certeza. Se descumprir medida protetiva, vai ser preso. Vai ser preso. É isso. Não só descumprir medida protetiva, mas lesão corporal, ameaça, stalking. Ele pode ser preso. Pode ser preso em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária. Então, que as mulheres procurem e acreditem na aplicação da Lei Maria da Penha nas medidas protetivas. Delegado Tatiana Queiroz, muito obrigado pela participação aqui no GovCast RJ. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e seguir GovRJ nas redes sociais. Partiu, Sueli? Partiu, André. Até semana que vem. Que vem. Tchau, tchau. GovCast RJ. GovCast RJ.